Olá, Que tal? eu sou Cecília Eu sou Tony. e hoje vamos falar sobre as setas de Sevilha. Bem-vindos ao canal do Espanha Total no YouTube, onde compartilhamos dicas de viagens pela Espanha. E hoje vamos falar sobre um lugar extraordinário que achamos que você deveria conhecer: as Setas de Sevilha. Aqui vamos começar com uma série de lugares incríveis da Espanha que você não deveria deixar de visitar. Vai ser uma série de vídeos que começamos a publicar hoje. E se você for para Sevilha, as Setas é um lugar imperdível na cidade. As Setas ficam ao norte do centro de Sevilha. E é muito fácil chegar nelas a pé, a distância não é muito grande. E vamos começar com uma viagem no tempo até a Plaça de la Encarnación, onde ficam as setas. Até o ano 1842, na Plaza de la Encarnación tinha um convento medieval e que foi ficando abandonado, e nesse ano de 1842 o convento foi transformado, virando o mercado atacadista de Sevilha. E como acontecia nesse período da história, primeiro era um mercado mais improvisado, com banquinhas ao ar livre, e depois foi virando um mercado com teto, paredes, um prédio mais significativo. É importante indicar que antes mesmo da existência do convento, na praça tinha restos da presença romana em Sevilha, com fábricas de conservas de pescado e também casas da época da presença muçulmana na Península Ibérica. Do final do século XIX até 1973, a Plaça de la Encarnación foi um lugar muito movimentado de Sevilha. Em 1973 foi derrubado o mercado, que já tinha sido abandonado décadas antes. Tinha ficado abandonado o prédio há muito tempo, em 1973 é derrubado. Então, esse local depois ficou cercado e só na década de 90 a prefeitura resolveu construir um estacionamento. No subsolo da praça. E como em muitos lugares na Espanha, na hora que entraram as máquinas e começaram a cavar, descobriram os restos romanos que o Tony já comentou para conservação de pescado, e aí começaram a surgir coisas muito importantes arqueologicamente falando. Além das casas da época muçulmana. Então, na hora que isso acontece muito na Espanha, na hora que entram as máquinas, descobrem restos arqueológicos, tudo fica paralisado. Então, o terreno tinha ficado cercado décadas, agora que começa a mexer nele, volta a ficar paralisado pela descoberta dos valiosos restos arqueológicos. E só foi no ano de 2005 que a prefeitura resolveu dar um destino a esse espaço e deixar os restos arqueológicos em condições de visitação. E para encontrar essa solução, convocaram um concurso internacional, aceitando propostas para a renovação e solução definitiva da Plaza de la Encarnación. A proposta do concurso era criar uma estrutura que seria definitiva, que tinha que preservar os restos arqueológicos e também encontrar um espaço para os vendedores do antigo mercado, que até o momento estavam operando em umas estruturas provisórias próximas da praça. Então, essas eram as exigências do projeto. E o ganhador da competição internacional foi o alemão Jürgen Mayer, com um projeto chamado Metrosol para Sol. E finalmente as obras começam em 2005 e foram finalizadas em 2011. Como costuma acontecer com todas as obras na Espanha e no Brasil, nós somos tão diferentes. Houve inúmeros problemas, começando pelo fato de que o material escolhido inicialmente para a estrutura era metal, e foram feitos cálculos e deu muitos problemas. Teve que ser substituído pela madeira finlandesa, que é a que foi usada no projeto final. E o que isso significou? Um sobrecusto
brutal. Então foi uma obra bem alvo de críticas ao longo de todos os anos. Mas visitando as setas você vai entender muito bem a complexidade dessa construção. Metrosol Parasol, que é o nome do projeto que hoje é conhecido oficialmente como Setas de Sevilla, está formado por 6 gigantescos parasoles. Parasol em espanhol é guarda-sol. E como esses guarda-sóis recordam muito a aparência de um cogumelo, os sevilhanos começaram a se referir à construção como setas, que é cogumelo em espanhol. Tanto que no 2013 foi mudado o nome oficial da construção para Setas de Sevilla. O apelido popular acabou vingando. A construção combina cimento, que é a base das colunas, com a madeira finlandesa, que é uma espécie de folhas que vão formando a estrutura como se fosse realmente um cogumelo. E na parte superior, os guarda-sóis se juntam, formando uma estrutura que cobre a praça toda. Então há 4 níveis nas Setas de Sevilla: o subsolo, que fica embaixo, a Praça Maior, o Mirante, e o Mirante na verdade está formado por 2 níveis, Mirante 1 e Mirante 2. O acesso ao subsolo é feito através de uma rampa que você facilmente vai localizar e que está no nível da rua. No subsolo das setas há 2 lugares super importantes. Por um lado está a bilheteria, onde você compra os ingressos para subir no topo das setas, e o elevador que leva você até a parte superior fica logo à esquerda da bilheteria. E o segundo lugar super importante é o Antiquarium. O Antiquarium é um museu que preserva todos os restos romanos que foram encontrados no momento em que começaram a escavar a praça. Durante a visita ao museu você vai encontrar inúmeros objetos. O foco do museu está nos restos das casas e nos magníficos mosaicos. Os mais importantes são a medusa e os pájaros que se beijam, os pássaros que beijam. Os mosaicos foram reconstruídos parcialmente. Um dos mosaicos fica no chão, o outro pode ser visto na parede, numa das paredes do museu. A visita ao Antiquarium é paga, mas se você visitou o Alcázar, guarde o seu ingresso, porque aí você entrará gratuitamente, porque o ingresso do Alcázar já inclui também o ingresso ao Antiquarium. A entrada ao Antiquarium fica à esquerda do elevador que sobe até o topo das setas. Se você gosta de história, é uma visita interessante, especialmente por contemplar a solução que a cidade encontrou para a preservação de uns restos muito importantes. É realmente incrível ver o que fizeram com esse patrimônio histórico. Sob a estrutura das setas, há um vão livre enorme que você consegue chegar através de umas escadas rolantes. É ali que fica a Praça Maior, que é como se fosse uma antiga praça, a versão moderna da tradicional Praça Maior das cidades e vilarejos da Espanha. E na parte inferior, no nível da rua, há bastantes bares e restaurantes e o antigo Mercado de la Encarnación, que ainda continua operando dentro da estrutura das setas. Mas a parte mais interessante da visita às setas está nos mirantes. Então você vai subir até o mirante com um elevador que vai te deixar no primeiro nível de mirantes. Logo mais saindo do elevador tem um barzinho se você quiser tomar alguma coisa, e começa já o circuito de passarelas. O nível mais alto, ou seja, o mirante mais alto, fica integrado ao conjunto de passarelas que vão variando entre superfícies planas e superfícies com escadinhas, assim, com degraus. As vistas panorâmicas de Sevilha do alto das setas são fantásticas. Bom, você vai identificar um monte de lugares, vai ver logo mais a Giralda e a Catedral de Sevilha, e lá onde você olhar vai ter algum ponto interessante. Tem uns painéis mostrando tudo que
né? Que você pode ver do alto. A vista é 360 graus, porque não existe nenhum impedimento visual para você vislumbrar toda a paisagem. Se você gosta de fotografia, é uma verdadeira festa. As setas ficam bem movimentadas o dia todo e quando cai a tarde, ainda mais gente que quer contemplar o pôr do sol do alto da estrutura. As setas não deixam ninguém indiferente. Tem gente que adora, tem gente que detesta, mas, na nossa opinião, é uma construção espetacular. E a maioria dos turistas que visitam Sevilha parecem concordar. Todo mundo adora as setas. E o efeito da construção das setas em Sevilha foi um pouco parecido ao que aconteceu em Bilbao com a construção do Museu Guggenheim. E já falamos sobre o que aconteceu em Bilbao num vídeo sobre o que fazer em Bilbao, vale a pena assistir. E como resultado, fala-se também em Sevilha de um efeito Guggenheim. Não tão intenso como foi o caso de Bilbao, porque Sevilha já era uma cidade turística, o que não era o caso em Bilbao. Mas a construção das setas trouxe para a região uma nova vida, muitos mais turistas, comércios, bares. Bem interessante o que uma estrutura desse tipo, o impacto que tem na cidade. E antes de existir as setas, pouca gente ia até essa parte da cidade. Até porque não tinha nenhuma atração turística em destaque. Bom, e já falamos, a gente adora as setas, não tem de qualquer ângulo, de baixo, do nível da rua, no subsolo, do alto. E sempre que voltamos para Sevilha, amamos voltar para setas. E lá no alto você pode ficar o tempo que quiser, porque é uma delícia fazer esse passeio por cima da praça. Um lugar deslumbrante. E a última vez que nós estivemos, visitamos assim no horário do pôr do sol e tinha uma fila imensa para comprar os ingressos e para subir nos elevadores. Aqui chegamos no final do vídeo de hoje. Esperamos que você tenha gostado de conhecer as setas de Sevilha. Na descrição do vídeo vamos colocar o valor atualizado dos ingressos para subir no topo das setas e também para entrar no antiquário, no museu, no subsolo. E se você tiver qualquer dúvida, já sabe, deixe o seu comentário aqui abaixo, na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um like pra gente. Se você quiser acompanhar nossas dicas de viagens pela Espanha, inscreva-se no canal. Acenando a campainha, você será avisado cada vez que subirmos um novo vídeo. Então, vamos ver se a gente não se vê no topo das setas. Hasta pronto! Hasta la vista!